Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali em Gênesis, no capítulo 32. Nós vamos ler ali Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Eu quero te encorajar você a acompanhar na sua Bíblia. Esse é um dos textos mais chaves, marcantes na história do povo de Deus. Olha só o que diz Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22, diz assim: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó prosseguiu: Por favor, diz-me o teu nome. Ele, porém, respondeu: Por que pergunta o meu nome? Então ele o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Aleluia. Até aí, até o versículo 30. Baixa sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós estamos aqui nesta manhã reunidos no Teu nome para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ter liberdade nesta manhã de falar conosco. Senhor, dá-nos ouvidos espirituais abertos para que possamos ouvir a Tua voz. Livra-nos, Senhor, de toda a especulação humana e natural, e leva-nos além nesta manhã, em conhecimento da Tua palavra, em experiência com o Senhor. Que não venhamos sair desse lugar da mesma forma como chegamos, mas que sejamos transformados pela Tua glória, avivados pelo Teu Espírito e alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Não sei se você conhecia já essa passagem, eu espero que sim, mas aqui foi a passagem onde Jacó teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Colocou o nome daquele lugar de Peniel porque ele disse: Eu vi a Deus face a face. Ele, naquele momento, Jacó teve um encontro com Deus. Eu quero falar nessa manhã sobre o caminho de um encontro com Deus. Sabe que o que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher de Deus, escute isso, não é o tanto que ele sabe, por mais que nós devemos buscar conhecimento da palavra de Deus, e devemos, mas o que faz a diferença é o dia em que ele tem um encontro com Deus. Se você conhecer e ler o livro de Jó, que era um homem temente a Deus, você vê lá no Novo, mas depois ele passou por toda aquela experiência, e a frase final dele foi: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Isso é, eu tinha conhecimento do Senhor, eu ouvi muito sobre o Senhor, eu sabia muita coisa sobre o Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Deixa eu te dizer uma coisa: você pode saber muito, você pode ter a cabeça do tamanho de um, mas o que faz a diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é o dia em que ele tem um encontro com Deus, um dia onde ele está tete a tete, frente a frente, e ele ouve a voz do Senhor. Quantos estão entendendo? Jacó, ele teve um encontro com Deus, e ele seguiu aqui alguns caminhos, mas eu quero seguir aqui através dessa passagem uma jornada para nós, porque sabe que todo ser humano
mesmo não sendo cristão, todo ser humano anseia ter um encontro com Deus. Você sabia disso? Tem um filósofo e psicólogo, tinha, né? Russo, chamado Fyodor Dostoiévski. Deve ser alguma coisa parecida com isso, que é um nome muito complicado. Não sei se alguém conhece. Certa vez ele diz uma frase que foi o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Você pode perceber que aí fora as pessoas procuram preencher sempre esse vazio com muitas coisas, com festas, com amigos, às vezes com a família, com o trabalho, com a carreira, mas nunca é o suficiente, porque esse buraco é exatamente do tamanho de Deus. O ser humano tem um anseio por encontrar Deus. Não sei se você lembra quando você se converteu, quando você chegou no lugar e você sentiu a presença de Deus. Fala a verdade, você não sabia que era Deus? Você sentiu e falou: uau, isso me preencheu, isso me satisfez. Deus, porque é exatamente o mesmo tamanho do buraco que nós temos, que nós fomos criados para conter Deus. Nós fomos criados para ter esse relacionamento com Ele. Por isso todo homem anseia por encontrar Deus. Só que muitos ainda não encontraram. Mas todos têm esse buraco do tamanho exato de Deus. E eles precisam encontrar Deus. E tiveram muitos homens e mulheres na palavra de Deus que tiveram um encontro com Deus. Semana passada o Gabriel compartilhou sobre a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Uma mulher que teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus. Jesus foi até aquele lugar para falar com aquela mulher que era uma mulher rejeitada pela sociedade, uma mulher mal vista. Se hoje uma mulher que se casou 5 vezes está com o 6º, que não é casado, já é mal vista, imagina naquela época. Ela foi buscar água ao meio-dia, e não é a hora de buscar água. As mulheres na altura, época, buscavam de manhã, por causa que o sol não era quente. E ela ia justamente porque ela não era bem-vinda na sociedade. Mas ainda assim, o dia em que ela teve um encontro com Jesus, a vida dela foi mudada. Não era o tanto que ela sabia de algumas coisas. Ela falou de Jacó, não falou? Ela falou, ela tinha conhecimentos. Mas o que fez a diferença na vida dela foi o dia que ela teve um encontro. Ela teve uma experiência com a presença do Senhor. Amém? Outra pessoa que a palavra de Deus que teve um encontro com Deus foi Abraão. Se você ler lá a história, um dia Deus apareceu para Abraão e disse: ei, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Se você for ver antes disso, Abraão era de uma família, de um pai idólatra. Mas um dia ele teve um encontro com Deus. Deus apareceu para ele, e a partir dele nasceu uma nação, e ele hoje é chamado de o pai da fé. Um homem que teve um encontro com Deus. O profeta Isaías teve uma experiência com Deus. O profeta Jeremias teve um encontro com Deus. Muitos tiveram encontro com Deus. Esses foram homens que Deus foi até eles. Sim ou não? Você vê ali, né? Abraão, Deus apareceu para ele. Isaías, Deus se revelou para ele. Jeremias, Deus se revelou para ele. A mulher samaritana, Jesus foi até. Mas tem pessoas na palavra de Deus que não foi Deus que foi até elas. Elas foram até Deus. Tem os dois tipos na palavra de Deus. Porque tem muita gente que é assim: não, se Deus quiser se encontrar comigo, Ele que venha na minha casa, eu vou estar deitado na minha cama, Ele que venha. Mas não é sempre assim, não. Pode acontecer? Pode. Para Deus tudo é possível. Mas tem pessoas na palavra de Deus que só se encontraram com Deus porque se dispuseram a encontrá-lo. Zaqueu foi um deles. Nós já compartilhamos há um tempo atrás. Zaqueu queria ver Jesus e foi e subiu numa árvore, sim ou não? Sendo baixinho, porque Deus também ama os baixinhos. Aleluia. Amém, Ana? Aleluia. Amém. Mas ele se dispôs a querer ver Jesus. Se calhar, se ele não subisse naquela árvore, Jesus não tinha entrado na casa dele. Uma outra pessoa é aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue. Você deve conhecer a história. A mulher foi até Jesus para tocar na orla de Jesus, para que ela fosse curada. Se ela não tivesse essa disposição, se ela não tivesse arriscado a própria vida, porque ela poderia morrer apedrejada, porque ela, no estado em que ela estava, ela não podia estar no meio das pessoas, ela não podia tocar em ninguém, porque tudo que tocasse ficava impuro. Mas ela se dispôs e teve uma experiência com Jesus. Uma outra pessoa foi Moisés.
Um homem que hoje é extremamente conhecido como um dos homens mais mansos que viveu na face da terra, um grande líder que levou cerca de 3 milhões de pessoas do Egito até a terra prometida. Mas um dia ele viu uma sarça ardente, foi atraído por aquilo e foi até lá, e Deus foi lá e pegou ele. Teve também um cego Bartimeu, que era um cego, que ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, e quando Jesus estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamou a Jesus, mesmo quando as pessoas mandavam ele: fica quieto, rapaz, não precisa gritar, Deus não é surdo. Você já ouviu essa história, que Deus não é surdo? Uma vez eu vi uma história de um menino, estava na casa da avó, e ele aprendeu com os pais que ele tinha que orar pedindo, né? Porque se ele quisesse alguma coisa, ele começou a orar bem alto: Deus, eu quero uma bicicleta, Deus, eu quero uma bicicleta. E o irmão dele falou assim: para de gritar, rapaz, Deus não é surdo. Não, mas a avó vai que ela me dá uma bicicleta. Mas esse cego Bartimeu, ele clamava. Se calhar, se ele não tivesse clamado e corrido atrás, ele não tinha sido curado. Você vê que há pessoas que Deus vai até a pessoa, mas tem pessoas que se dispõem a encontrar Deus. E uma dessas pessoas é que nós lemos aqui, Jacó. Não sei se você conhece a história de Jacó. Jacó é um cara que, quando você lê a história dele, você fala: que vida enrolada. Você conhece alguém que é enrolado? Presente. Vida enrolada. Você olha para a pessoa e fala: meu Deus, que pessoa enrolada. A pessoa nunca chega no horário, a pessoa é atrapalhada. Esse era Jacó. Não sei se você sabe, mas o nome de Jacó significa usurpador, que significa aquele que tenta tomar o lugar de outra pessoa. Pessoa, você tem um nome desse? Que horror, né? Por quê? Porque Jacó, ele nasceu, ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Esaú saiu primeiro. Olha aqui para mim, é só uma criança. Esaú saiu primeiro e Jacó nasceu agarrando o calcanhar do irmão. Rapaz, tem gente que acha que não, bebê, tão inocente, vai. Olha aí, ó. Ele já quer, não, eu quero nascer primeiro. E por causa disso foi lhe dado o nome de Jacó, que ele queria tomar o lugar do irmão. Só que isso não só foi quando nasceu. Depois disso, depois eu quero te encorajar, você lê a história de Jacó. Jacó, a Bíblia diz que se tornou um cara muito pacato. Sabe aquele cara pacato da casa, tranquilo? Tinha aqueles que eram os fortão caçador dele. Não, era aquele magrinho, fica aqui mesmo. E a Bíblia diz que um dia ele estava cozinhando ali um pouco de lentilha, era cozinheiro, tranquilo. E o irmão dele era um caçador robusto. E um dia o irmão chegou da caça, cheio de fome, falou assim: me dá um pouco dessa lentilha ali. E o irmão ligeiro falou: agora é a minha hora. Porque o bicho era ligeiro, ele sabia se aproveitar da situação. Ele falou assim: eu só te dou se você me der seu direito de primogenitura. Pensou, chantagem, é chantagista. O problema é que Esaú não dava valor para isso, e a Bíblia diz que ele desprezou esse direito. E ele falou: que me adianta esse direito aí? Pega, fica para você e me dá a sopa. E com isso Esaú desprezou o direito de primogenitura, e Jacó se aproveitou da situação. Mas não parou por aí. Depois de um tempo, quando seu pai estava já bem velhinho, naquela época, não sei se você sabe a cultura, o filho mais velho tinha uma bênção especial. O Daniel às vezes tenta se aproveitar disso, mas não existe mais isso, viu? Naquela época, o mais velho sempre recebia 2 vezes mais do que os demais irmãos, de bênçãos financeiras. Era ok, na época, hoje já não. Só que Jacó sabia disso. E Jacó o que fez? Juntamente com a mãe, criaram um esquema para enganar o pai, para receber a bênção do irmão. Esaú era um homem peludo, e Jacó era magrinho e não tinha pelo, né? Colocou umas peles na pele, botou um cheiro lá do irmão, lá, aquele cheiro de casca, ele era caçador, e e enganou o pai, e recebeu a bênção que era do irmão. Só rolo. Depois o irmão ficou sabendo, fugiu do irmão. Eu estou só aqui, contando por cima da história deles, para você ver como tinha uma vida enrolada. E fugiu do irmão, porque o irmão queria matar ele, lógico. E foi para casa do tio dele, chamado Labão, outro enrolado. Não, porque uma pessoa enrolada sempre atrai gente enrolada. Não sei se você já percebeu isso. Gente enrolada só gosta de gente enrolada. E Labão enganou ele, mudou o salário dele, ele ficou lá
20 anos trabalhando com o tio, e foi enganado pelo tio, só rolo, irmão, um atrás do outro. Eu acredito que ele começou a ficar cansado desse rolo. Porque deixa eu te falar uma coisa, viver uma vida enrolada, de enrolar os outros e ser enrolado, cansa. Ele falou, não, eu preciso resolver a minha vida, isso aí não dá não. Uma vida baseada em mentiras, uma vida baseada em enganação, uma vida... Esse era Jacó, um cara enrolado. Mas aí, depois de tudo isso, que a gente só parafraseou, só quis falar por cima para você poder entender um pouco da história dele, Deus começou a mudar a vida dele. Porque Jacó não era qualquer um. Ele era filho de Isaac, neto de Abraão, o pai da fé. Estava numa família, uau! Mas não é o fato de você estar numa família, não é o fato de você ser filho ou ser neto de alguém que serve a Deus, significa que você serve. Eu falo por mim, né? Eu já fui filho de crente antes de ser um cristão. E filho de crente não é crentinho, não. Eu costumo dizer que às vezes é cretino. Eu era terrível, né? Mas ele precisava ter a experiência dele com Deus. Ele que tem uma vida enrolada, uma vida bagunçada, uma vida só de enganar os outros e de ser enganado pelos outros. Deus tinha uma aliança com ele. Apesar dele não ter tido ainda uma aliança com Deus, ele já tinha tido uma experiência anterior de ter visto uma escada posta no céu. Deus começou a mexer com ele. Mas foi nesse texto que nós lemos, aqui em Gênesis capítulo 32, onde as coisas mudaram. Foi só nessa hora, depois de muitos anos, que ele teve um encontro com Deus e a vida dele foi mudada. Eu quero que nós vejamos aqui nesse texto esse caminho que Jacó trilhou para ter esse encontro com Deus. Porque ele foi de encontro com Deus, ele fez algo. Olha só o que diz em Gênesis capítulo, volta um pouquinho no 31, versículo 3. Deus falou com ele quando ele estava na casa do tio dele e disse para ele assim: o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. A terra que ele tinha saído fugido. Por que Deus fez isso com ele? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele se preocupa em que nós venhamos resolver os problemas do passado. Ele nos perdoa, sim ou não? Você crê que Deus perdoou todos os seus erros? Só que ele quer que você vá até a pessoa que às vezes você prejudicou e se resolva com ela. Porque o que tem de gente aí, não, Deus me ama, Deus me perdoa, mas não fala com familiar, não fala com amigos, por causa de problemas do passado. Eu já tive pessoas que eu já tive que chegar e pedir perdão, muitas que não queriam nem isso. A Bíblia diz, né? Faça o possível para estar em paz com todos. Tem coisa que às vezes é fora do nosso controle, mas a nossa parte, eu vou chegar, olha, eu fiz aquilo lá, eu quero te pedir perdão aqui. Não tem problema nenhum. Não, mas eu estou aqui para falar, eu quero estar resolvido, zerado. Porque tem gente que desvaloriza isso. Deixa eu te falar, Deus se preocupa. Jacó tinha uma vida bagunçada e ele teve que resolver. Um pouco antes, ele resolveu a vida dele com Labão. Depois você pode ler lá. Só que agora, ele tinha que resolver com o irmão dele, que quando ele fugiu, queria matá-lo. Se você depois ler o texto, ele estava com medo. Ele estava com medo. E porque ele estava com medo, Deus tinha falado para ele ir. Ele foi buscar Deus. E foi aí que ele teve o encontro com Deus. Fala para a pessoa que você fala, Deus quer que você tenha todo o seu passado resolvido, viu? Não estou a dizer que é fácil, mas isso na vida de Jacó fez com que ele tivesse uma experiência com Deus. Quando ele decidiu voltar e concluir, resolver a vida dele, resolver as pendências. Isso foi um processo na vida dele, para que ele tivesse uma experiência com Deus. Segunda coisa que nós vemos aqui, olha só o que diz ali, o capítulo 32, a partir do versículo 22, diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou
sozinho. Repita assim comigo: Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa, Jacó teve que se dispor a voltar para resolver o passado dele. Mas a segunda coisa, ele teve que ficar sozinho. Ele teve que botar a família, vai para frente. Só que eu quero te explicar uma coisa aqui, porque tem pessoas que às vezes entendem esse sozinho como solidão. Sabe que há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é exatamente o que o diabo quer que você tenha. Não, eu quero ficar sozinho, não quero falar com ninguém. Isso não é de Deus, não. Solitude é momentos que você precisa estar só, mas não só. Esse é o momento com Deus. É você e Deus. E deixa eu te falar, o seu momento, você e Deus, é você e Deus. A salvação é individual. A sua experiência com Deus é individual. A sua revelação é algo individual. Olha, família, vai na frente que eu tenho algo para resolver com Deus aqui agora. É eu e Deus. Nós precisamos ter esses momentos de solitude. O seu momento a sós com Deus. Você tem esse momento a sós com Deus? Onde não tem ninguém à volta, não tem família, não tem esposa, não tem filho, não, é eu e Deus. Porque tem pessoas que ela não, tudo que ela quer não, tem momentos que você tem que estar você e Deus. Deixa a família um pouco ali, os filhos, olha, fica lá agora, eu preciso aqui, esse momento, eu e Deus. Amém? Tem alguém tocando o negócio ali, aleluia. Terceira coisa, olha só o que diz a partir do versículo 24, diz assim, Gênesis 32, a partir do 24, diz assim: e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Algumas versões diz um anjo. A teologia diz que quando você vê na Bíblia um homem ou um anjo ou um mensageiro no singular, acredite ser isso uma teofania. O que é isso? É a manifestação de Jesus em carne no Antigo Testamento. Porque Jesus sempre existiu, sim ou não? Então nesse momento o próprio Senhor Jesus veio para falar com ele. Tanto que ele não falou o nome aqui. Por isso que eles chamam isso de teofania. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui esse homem apareceu e ele ficou lutando por quanto tempo? Até de manhã, a noite toda. Tem gente que reclama quando o culto demora mais de 2 horas. Que dirá a noite toda. Isso fala aqui, sabe de quê? Persistência. Você já se dispôs à sua vida e fala: Deus, eu vou começar a orar aqui e eu só vou parar a hora que eu ouvir sua voz. Já teve essa disposição no seu coração? Deus, eu não vou parar até eu me encontrar contigo. Uma vez eu era adolescente, e quando eu comecei a entender um pouco sobre isso, eu estava no meu quarto e orando. Não sei se você já teve esse sentimento. Você está ali orando. Sabe quando você está orando que você parece que a sua oração não passa do teto? Você já teve esse sentimento? É horrível isso. E você orando ali, a coisa, rapaz, oração ruim para danar. E fiquei orando ali mais ou menos umas 2 horas. Quando eu fui terminar a oração, eu falei: Deus, já que o Senhor não quer nada comigo hoje, quase isso, eu fui deitar. A hora que eu deitei, meu irmão, mas veio uma presença de Deus na cama. E Deus falando comigo: mas já desistiu? Rapaz, mas foi uma bolacha no meio do... Porque muitas vezes nós desistimos muito rápido. Deus muitas vezes quer ver a nossa perseverança de encontrá-lo. Eu acho que nós temos um livro aqui, pastor Tommy Tenney, Os Caçadores de Deus. Tem aí? Não tem? Eu acho que nós temos. É um livro do pastor Tommy Tenney chamado Os Caçadores de Deus. Às vezes Deus, ele se esconde. Ele até no livro ele cita o exemplo de como que um pai que brinca de pique-esconde com o filho, de escondidas, para ver até onde o filho vai para encontrar o pai. E muitas vezes Deus faz isso porque Ele quer que nós o busquemos. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma vez eu ouvi uma história
Isso exemplifica muito para nós de um sábio que tinha o seu discípulo, e o discípulo chegou para o sábio: eu quero sabedoria. Ah, você quer sabedoria? Pegou o discípulo e levou para a praia. Ah, você quer sabedoria? Então pegou o discípulo e enfiou embaixo d'água. Deixou lá um pouquinho. Depois levantou: o que você quer mesmo? Quero sabedoria. Ah, tá bom, aí deixou. E foi fazendo isso até uma hora que ele gritou: eu quero respirar. Eu falei: então, o dia que você quiser sabedoria na mesma intensidade que você quer respirar, você vai ter. Então tem muitas vezes a gente fala: não, eu quero a Deus, mas até onde você realmente quer Deus? Ao ponto de você querer o ar que você respira, de falar: Deus, eu não saio daqui hoje enquanto eu não ouvir a tua voz, enquanto eu não for tocado pela tua mão, como disse Jacó, enquanto o Senhor não me abençoar. Essa perseverança. Tem gente que tem perseverança igual o prazo de validade de iogurte, é pequeno. Fala: não saio daqui. Sabe, nós precisamos ter essa perseverança de Deus. Eu vou te buscar, uma hora vai, algo vai acontecer, eu vou me encontrar com o Senhor, a minha vida vai ser mudada. Jacó fez isso: Senhor, eu não saio daqui. E ele disse: eu não te deixarei ir. Tem uma música antiga, bem antiga, a Ana deve conhecer, né, Ana? Não que você seja antiga, Ana, não é isso, mas quem nasceu na igreja, né, ouviu? Que era uma música muito antiga que dizia assim: Jacó segurou o anjo, não deixou ele subir. Porque isso fala de perseverança. Fala: não aceito, eu quero ser abençoado. Imagina você sendo Jacó: pô, vida enrolada, Deus está aqui, não, eu preciso ser abençoado, não dá para viver essa vida mais não. Você entende isso? E Jacó falou: não, eu não vou deixar você sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Isso fala de persistência, perseverança, e vou até o fim, vou enquanto não. Sabe, está cheio de exemplos na Bíblia disso. A Bíblia diz que quando Elias ia orar para chover, ele orou até aparecer nuvem. Diz que ele orou e falava para o servo: apareceu? Ainda não, ora de novo. E agora, apareceu a chuva? Ainda não, ora de novo. Na 7ª vez, quando ele orou, e o servo disse: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Opa, agora sim. Isso fala de perseverança. Enquanto não vê, não para. Enquanto não for abençoado, não deixa de buscar. Eu vou continuar. Senhor, eu estou aqui. Quando nós começamos a igreja aqui na nossa casa, hoje a gente vê esse espaço, aleluia, Deus vai nos dar um espaço maior. Esteja orando que domingo, segunda-feira, amanhã, né? Nós vamos visitar um espaço 10 horas da manhã. Esteja orando aí, aleluia. Que nós já temos o de Guimarães. O pessoal já foi tapar buraco lá ontem, né? Que a parede parecia de teste de metralhadora, aquilo, pelo amor de Deus. E já foi, amanhã. É aqui perto. 10 horas. Não é aquele, é outro. Aleluia. Mas nós temos que ter persistência. Quando nós estávamos aqui, era persistente, nós começamos a fazer em sala de casa. Se alcançar alguém para Jesus, a pessoa depois ir embora. E isso é 1 ano, é 2 anos, é 3 anos. E tem momentos que você não tem mais ninguém à sua volta, que a única coisa que você tem é uma palavra de Deus. E você tem que ser persistente. Não, eu vou ver. E enquanto eu não ver, eu não paro. Isso fala de persistência. Quantos estão entendendo? Aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado: você precisa ser persistente para buscar Deus. Aleluia. Quarta coisa, nós falamos a primeira, que Deus quer que nós tenhamos o nosso passado resolvido. Falamos a segunda, que para ter um encontro com Deus pessoal, nós precisamos deixar a família. Terceiro, nós precisamos ser persistentes na busca por Deus. E quarto, olha só o que diz o versículo 27. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó. Respondeu ele. O que significa Jacó? Usurpador. Deixa eu dizer uma coisa. Para nós hoje, nome hoje em dia não tem tanto significado, sim ou não? Passou um pouco naquela época não. Aliás, eu acredito até hoje que o nome tem muito a ver com a nossa personalidade, com aquilo que Deus nos deu, porque Deus, ele é soberano. O nome que você tem hoje é porque ele deixou você ter. Eu me lembro, depois quando eu descobri, não sei se você sabe o significado do seu nome, né? Quando eu descobri o significado do meu nome, eu entendi muita coisa. Meu nome, Danilo, significa discernidor. É importante saber. Pedro é rocha. Pedra, vem de pedra, né? De rocha. Aleluia, firme. Alguns Pedros são cabeça dura, porque
Não é o caso. Ele é cabeça dura, Amélia. Oh, Jesus. Faz juízo ao nome. Oh, meu Deus. Mas Jacó, o nome dele foi dado por causa disso. O Jacó significava usurpador. Isso é aquele que procura passar por outra pessoa. E quando o anjo, quando Jesus, quando o Senhor pergunta para ele, ele fala: Senhor, o meu nome é usurpador. Eu tenho passado a vida tentando tomar o lugar de outras pessoas, enganando outras pessoas, sendo enganado por causa disso. Esse sou eu. Deixa eu te falar, a quarta coisa fala de nós sermos sinceros diante de Deus. Hoje nós vivemos uma geração de maior superficialidade da história, onde as pessoas vivem de aparência, quer aparentar que está tudo bem. Não, está tudo bem, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Isso fala de superficialidade. Você vai olhar nos Instagram da vida aí, as pessoas tudo lá feliz, tirando, mas a realidade da vida está podre. Deixa eu te dizer uma coisa: por mais que você queira enganar o homem, eu até estava falando do meu nome, que meu nome é discernidor, significa discernidor, e eu tinha uma crise, porque tinha pessoas que parece que não engolia. Não sei se você já teve isso, e eu ficava, rapaz, a pessoa não fez nada para mim, mas não sei, tem alguma coisa errada. Depois fui aprender que isso era discernimento de espírito. Por isso, cuidado. Então tem pessoas mas sinceridade, você pode querer enganar as pessoas, mas a Deus não. Você pode tentar enganar as pessoas, que eu costumo dizer para meu filho. Falar: rapaz, ser filho de crente não é fácil. Um dia eu falei para ele assim: você comeu o queijo e o fiambre sem o pão do frigorífico. Ele olhou para minha cara e falou assim: eu não preciso ver, o Espírito Santo já me falou. Foi? Foi. Falei: olha aí, ser filho de crente não é fácil. Minha tia que fala isso: não, ser filho de crente não é fácil. Um dia minha mãe falou assim: Deus me revelou. Eu falei: ixi, estou perdido. Não dá para tentar enganar Deus. Muitas pessoas querem viver uma superficialidade, querem muitas vezes aparentar uma espiritualidade. Nós às vezes temos aquela ideia de achar que o espiritual é aquele que ora mais alto, é aquele que ora em línguas, é aquele que canta mais alto. Isso não é ser espiritual, às vezes é só ser barulhento. Pode ser espiritual também, mas pode também não ser, porque quer aparentar algo. Deixa eu te falar, isso fala de aparência. E ser sincero, a palavra sincero são duas palavras que significa sem cera. Antigamente o pessoal do teatro usava umas máscaras que eram máscaras de cera, que lembra aquelas máscaras, um de sorriso e um de triste? Eles usavam aquela máscara, e a palavra sincera era sem a máscara, sem cera, ser realmente aquilo que é. Tem muitas pessoas que às vezes, quando vai vir para a igreja, coloca a roupa de crente, máscara de crente, vocabulário de crente: a paz do Senhor, aleluia. Mas em casa, a mesma boca que usa para falar a paz do Senhor, fala palavrões, xinga a mulher, manda os filhos tomar naquele lugar. Por quê? É só fachada, é só máscara. E deixa eu te dizer uma coisa: diante de Deus não existe. É fundamental sermos sinceros diante de Deus, ser aquilo que é. É isso aqui que eu sou. Nós ficamos 6 meses sem casa. 6 meses sem casa. Moramos 2 meses na casa do Juliano e da Cris, né, Juliano? Cris ficou lá 2 meses aguentando a gente, aleluia, e dividindo a casa de banho, aleluia. Mas a gente foi se conhecendo um ao outro, aquilo que realmente é. Vê que eu brinco com a minha mulher também de vez em quando. Sua mulher te irrita? Ou sua minha? Não, às vezes acontece. Os filhos também, às vezes, tem hora que tem que dar uns trancos, umas varadas, né? Umas buzinadas. Mas é sincera. Sinceridade é o que é. Não querer viver de aparência. Com Deus não tem essa de aparência. Todas as vezes quando uma pessoa quer ter uma experiência com Deus, Ele sempre vai te perguntar: qual é o seu nome? Mas não, meu nome é Amélia. Não é esse. Meu nome é mentiroso, eu vivo mentindo. O meu nome é enganador, eu vivo enganando as pessoas. Eu vivo roubando. Ninguém viu, mas Deus viu.
Meu nome é adúltero. Ninguém sabe, mas eu adultero, eu adulterei. Esse é o nome verdadeiro. Sinceridade. Você quer ter um encontro verdadeiro e real com Deus? Seja sincero com Ele. Davi, o único homem na Bíblia chamado homem segundo o coração de Deus. E não sei se você entra em crise nesse sentido, mas você vê o homem segundo o coração de Deus. Os pecados que ele cometeu, ele adulterou, seguiu de homicídio, só. Mas o homem chegou, chamado segundo o coração de Deus, por quê? Porque quando ele percebia que tinha pecado, ele falava: pequei. Ele se arrependia, ele era sincero. Salmo 51, ele diz: Senhor, contra ti pequei e fiz o que era mal perante os seus olhos. Ele não ficava tentando justificar. O pior pecador é aquele que peca e fica tentando justificar que é a culpa dos outros. Pega Adão, então foi a mulher que o Senhor me deu. Ô mulher, então não, foi a serpente. E a serpente falou: não tem para quem jogar, né? Porque aquele que é sincero, ele fala: não, eu pequei, fui eu que errei. Saul, que foi o rei antes de Davi, quando ele pecou, ele tentou ali falar com Samuel: não, é que eu fiz isso por causa daquilo e daquilo outro. Tentou justificar, falou: hoje você foi rejeitado por Deus, porque você tentou justificar o seu erro, você não foi sincero diante de Deus. Porque deixa eu te falar, o pecado de Davi aos nossos olhos foi muito pior do que o de Sansão. De Saul. Sansão também pecou, muito pior do que de Saul. Só que a diferença de Saul para Davi é que Davi foi sincero. Se quebrantou, reconheceu: Senhor, eu pequei, fiz o que é mal perante os seus olhos, por isso o Senhor é justo em condenar-me. Está lá no Salmo 51, toda a confissão dele. Um coração quebrantado. O próprio Senhor Davi disse: um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus, deixar que as máscaras caiam, os status de Instagram caiam e seja a realidade, sem filtro, irmão. Que antigamente era máscara, agora é filtro. Sem filtro, a realidade ser o que é diante de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.